Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Sou Luiz Rorato e hoje, conforme prometido, vou falar sobre os motivos pelos quais o atual governo, que aliás está no poder desde janeiro de 2003, tendo tido uma breve interrupção de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022, que também foi um desastre de um outro governo que é farinha do mesmo saco, embora se diga da outra ponta da direita, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O fato é que, da mesma forma que este outro governo, que só ficou 4 anos no poder, cujo representante maior está preso, condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, por motivos já sabidos, públicos e notórios, que também não vem ao caso agora. O atual governo, que também já está, cujo principal signatário, digamos assim, também já esteve preso, condenado a mais de 21 anos de cadeia, mas enfim, também não vem ao caso agora. As motivações, esses assuntos já foram exaustivamente debatidos em toda a imprensa mundial, inclusive neste canal. Mas o fato é que este governo também tem lá sua parcela de meia-culpa, minha grande culpa, nos tarifaços do Donald Trump. Só que nada justifica exatamente essa intervenção desse indivíduo suspeito sobre todos os aspectos também. Ele não tem o direito de intervir na soberania nacional, nem nos assuntos que só interessam ao governo e ao povo brasileiro. Mas, enfim, os argumentos do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, o USTR, que representa exatamente os interesses pessoais do narcisista megalomaníaco Donald Trump, são basicamente sobre. Eles questionam o PIX, como já foi falado aqui em outro vídeo, questionam que também não tem nada a ver com a economia, também nós já explicamos tudo isso, questionam a falta de ações governamentais realmente eficazes de combate ao desmatamento, de proteção ao meio ambiente. Nesse caso, isso é verdade, apesar de que este governo que aí está se empenha muito mais do que o anterior, que saiu lá em 2022, que, aliás, pelo contrário do atual, o outro estimulava o desmatamento, estimulava as queimadas, o garimpo ilegal e assim por diante. Mas também esse assunto esgotado, até prova em contrário. Mas o fato é que a principal característica deste governo que aí está, como diria o Brizola, esse governinho que aí está, é a ineficácia. A ineficácia consequência da incompetência, competência consequência do despreparo, despreparo consequência da indicação equivocada, da falta de formação. Formação acadêmica. O indivíduo só tem 4ª série, não pode fazer uma boa gestão nem de uma banca de jornal, quanto mais de um país continental. Não é verdade? Então, é isso. Eu não contrataria esse indivíduo para gerir uma banca de jornal ou uma banca de doces, como queiro. Mas tem gente que acha que o cara serve para ser presidente e bota o cara lá. Aí dá no que dá, né? Só os rankings, eu já falei isso aqui exaustivamente, vou continuar falando. Só os rankings mundiais, onde o Brasil, que deveria ocupar orgulhosamente as primeiras posições quando a coisa é boa, e as últimas quando a coisa é ruim, na verdade acontece exatamente o contrário. Por exemplo, no índice de percepção de corrupção mundial, o Brasil, de um total de 182 países, o Brasil ocupa a 107ª posição, ou seja, está entre os últimos. Ele poderia estar com 88, 100 pontos, por exemplo. A Dinamarca está em primeiro lugar com 89 pontos, o Brasil está com 35.
abaixo da média mundial. Olha só a posição. Isso não melhora, até porque tanto o ex-presidente quanto o atual foram protagonistas, chefes de quadrilha e de corrupção, foram condenados por isso e tudo mais, né? E outras motivações. Então, é o que dá, lamentavelmente. Mas a coisa tende a piorar. Por exemplo, na questão a questão do Pix, eu já deixei claro que não se cogita isso, é um absurdo, é um desmando, é uma ingerência totalmente irracional e descabida por parte do governo Trump. Mas, mesmo assim, como eu já disse antes, tanto a família Bolsonaro contribuiu bastante para que a cobrança desse novo tarifaço de 35% caísse no colo do Brasil, principalmente dos exportadores brasileiros de cerca de 4 mil produtos, prejudicando exatamente a economia brasileira e também a economia norte-americana por extensão. Mas estamos falando da proteção, do interesse que nós temos na proteção da economia brasileira. Que a partir do momento que a economia brasileira está protegida, o interesse do povo brasileiro, do mais rico ao mais pobre, do mais prepotente, do mais arrogante ao mais humilde, está protegido. Então, agora existe uma outra questão que o atual governo falha e o antecessor também falhava, ou seja, os dois continuam sendo farinha do mesmo saco, de mãos dadas no mar da incompetência. Por exemplo, o índice de proteção aos negócios das empresas, passando segurança jurídica para investidores e tudo mais, o Brasil está na 65ª posição, ou seja, na posição de número 65 de um total de 70 empresas. Ou seja, depois do Brasil só tem mais 5 que estão mais ruins que ele. É triste, mas é verdade. E esse tipo de proteção, ele trata exatamente da proteção das empresas, dos investidores, dos negócios, mesmo dos negócios do povo brasileiro, não só de investidores estrangeiros, evidentemente, dos negócios de todos os tipos que poderiam ser desenvolvidos no Brasil em benefício do enriquecimento da nação, do povo e dos empresários e de tudo mais, de todos os trabalhadores. O Brasil não oferece garantia e segurança confiável na questão, por exemplo, de prevenir ou coibir intervenções, ingerências nas empresas, não tem segurança jurídica, ingerências políticas, intervenções políticas. A burocracia ela é muito voraz e desorganizada em alguns aspectos. Então, tudo isso contribui para que o Brasil também não seja uma seara confiável para investidores nacionais ou internacionais. Enfim, são coisas que pesam bastante, que pesaram, lógico, vou deixar claro, vou repetir que os Estados Unidos, o Donald Trump não é o xerife do mundo, não é o Senhor dos Anéis, no máximo ele é a rainha da cocada preta, mas há controvérsias até com relação a isso. Mas justamente esse descontrole, esse desgoverno, esse despreparo, que deram argumentos, que municiaram os argumentos estapafúrdios, ainda que verdadeiros ou parcialmente verdadeiros, para que os Estados Unidos nos penalizasse com essa sobretaxa, esse tarifaço de 35%. Mas a coisa ainda piora. O atual governo, por exemplo, ontem passou no jornal, eu anotei aqui, estava, entre aspas, comemorando a queda nas queimadas no Brasil em 2025 em relação a 2024. O total de hectares queimados em 2024 foi de algo em torno de 30 milhões de hectares. Em 2025 caiu para 13, mas isso não é para se comemorar, isso é para se lamentar. Qualquer número perto de zero a gente poderia comemorar, mas 13 milhões de hectares
de biomas importantíssimos queimados, a maioria, 99%, de forma criminosa e sem a punição e sem a prevenção adequada, é muito triste. Não é motivo para comemoração, é motivo para vergonha. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, onde o governo está comemorando que caiu, Amazonas ardeu em chamas nada menos que 33 milhões de hectares. Olha só o tamanho. O Pantanal foram 121 mil hectares. O Cerrado, 9 milhões de hectares. E a Caatinga, 505 mil hectares, totalizando em 2025 13 milhões de hectares. É muito triste isso. E aí o governo está comemorando que caiu, realmente caiu. E foi bem pior no governo daquele outro sujeitinho que ficou de 2019 a 2022. Ele estimulava as queimadas. Eu já até gravei um vídeo sobre isso e os números eram bem piores até que os 30 milhões de 2024. Então ambos colaboraram para que deram munição, digamos assim, melhor dizendo, para que o Trump e o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos tivessem, entre aspas, argumentos para impor sobretaxa para as exportações brasileiras. Lógico, vou repetir mais uma vez, eles não têm o direito de cometer esse tipo de ingerência e fizeram. E o que nós vamos ter que fazer agora? O que o governo e os empresários já estão fazendo. Não retalhar, não usar a lei da reciprocidade, que foi aprovada o ano passado, mas tentar sentar à mesa de negociações e tentar dissuadir o governo norte-americano, o escritório de representações comerciais, de manter essa taxa. Muito provavelmente eles vão aceitar. E se não aceitarem, um próximo governo norte-americano decente, de preferência do Partido Democrata, de lá vai ter a decência de voltar aos patamares anteriores, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau, até mais.